Olá a todos, o meu nome é Nara Miller e eu estou aqui para falar sobre desenvolvendo relacionamentos saudáveis com EFT, que é a acupuntura emocional sem agulhas. Então, pelo ponto de vista dos relacionamentos, eu trouxe primeiro o conceito e depois nós vamos ver como a EFT pode ajudar a melhorar as relações nossas, não só as que nós temos atualmente, como todas as bagagens emocionais anteriores, e como isso pode se tornar um processo prático, né? Nós vamos fazer sequências de EFT para isso. Então, o conceito de relacionamento. O conceito de relacionamento então, é a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Então, cada vez que a gente conhece alguém, a gente quer trocar experiências, isso é um interesse. Um objetivo profissional seria de agregar mais ao grupo, trabalhar por um objetivo em comum, tá? E isso depende do ponto de vista de cada pessoa, né? Então fala ali para que vocês não confundam a questão do que é uma ligação afetiva e uma amizade, né? Aqui a intenção é trazer esse conceito mostrando as questões interpessoais, não só do ponto de vista de amigos, né, que é o caso da amizade, como o afetivo, a relação conjugal, as bagagens, né, desses processos e tudo que o relacionamento pode trazer. Eu ainda vejo o relacionamento como algo mais. Eu vejo como um relacionamento um processo de espelhamento, quando eu consigo ver como eu estou me tratando através do jeito que o outro me trata. Tá? E quais reações eu tenho a esse tratamento. Okay? Então, a grande pergunta é se nós estamos tendo um relacionamento saudável com quem nos cerca. Para saber isso é através dos níveis de conforto ou desconforto que nós sentimos com os eventos, como a gente troca essas experiências. Ok? Então, se a pessoa se sente desconfortável, então tá na hora de fazer alguma coisa para ter um resultado diferente. E a questão aqui é assumir o nosso papel sobre as nossas próprias vidas, por isso que eu trago essa informação e como nós podemos ter resultados diferentes a partir dessa prática tão bacana que é a cultura emocional sem agulhas, através da liberação dos nossos bloqueios energéticos. O Dr. Wayne Dyer, um norte-americano, especialista na área das leis da atração, ele comenta que a vida lhe dá o que você já tem. Significa que se eu recebo maus tratos e me sinto desconfortável com isso, significa que eu estou me maltratando em algum nível. E descobrir onde é que está esse nível de maltrato é que faz com que a EFT seja bem interessante, né? E trabalhe de uma maneira bem singular. Então a gente vai usar o outro como referência, vai trabalhar o objetivo, porque é relacionamento, é estar com outras pessoas em algum nível, mesmo que seja um processo temporário, né? Ou mesmo até se relacionar com pessoas desconhecidas, pessoas com pouca intimidade. Por exemplo, você está na fila do banco e tem uma pessoa que está reclamando, que está te incomodando, como você se sente com isso e o que isso tem por trás. Isso faz com que todas as situações que não foram resolvidas, você vá adiante e continue espelhando esses eventos em quem te rodeia. Então, como a EFT pode ajudar a gente a quebrar esse ciclo vicioso de refletir nos outros as nossas próprias bagagens emocionais desconfortáveis, ok? Por que uma bagagem emocional é desconfortável? Porque ela está na hora de ser curada, está na hora de ser aliviada. É que nem quando você carrega algo. Tem uma hora que aquilo fica cansativo. Isso é um desconforto, ok? Claro que se você está lá fazendo musculação e você está sentindo um certo nível de desconforto, tem um nível de desconforto que é suportável e tem um objetivo, mas quando ele passa do limite, quando a pessoa, muitas vezes as pessoas diziam, não aguento mais passar por esse processo, ou não aguento mais passar por esses processos idênticos, isso faz com que a pessoa busque algum recurso, alguma maneira, que nem foi o meu caso, eu encontrei a EFT, depois de muito buscar e tentar outras técnicas.
Então, como a EFT pode ajudar na questão dos relacionamentos, criar relacionamentos mais saudáveis? Primeiro passo, não existe como criar um relacionamento mais saudável se eu não eliminar as bagagens desconfortáveis. E esse desconforto, a EFT, como é uma técnica de limpeza, ela usa a arte milenar da acupuntura com agulhas, né? Na verdade, usa só as extremidades dos meridianos como fundamentação. Usa os toques nessas extremidades e frases específicas que vão fazer com que você possa ter um alívio incrível desde a primeira aplicação. E aqui eu vou ensinar alguns passos para a gente ter o alívio dessa bagagem específica emocional no encontro de hoje. Então, como a EFT pode atuar? Já que é uma técnica de limpeza, onde você alivia o desconforto, você se sente mais tranquilo. Onde você se sente mais tranquilo, você vai aumentando seu nível de paz interior, que indica que você está no caminho certo. Ok? Você começa a se compreender melhor, porque você está mais no aqui, no agora, você consegue compreender seus processos e decide, bom, eu vou trabalhar isso agora. Eu vou gerenciar minha vida agora. O controle que eu vou aplicar sobre a minha vida vai ser para aliviar essa bagagem X ou Y. Então você vai ficando consciente, ou seja, você vai ficando junto do seu momento presente e a partir daí consegue fazer escolhas mais consistentes. Né? Primeiro aliviando a sua bagagem, tendo mais paz interior para poder decidir o que vai fazer em novas etapas. Reduz reações automáticas, porque a reação automática é só um resultado de uma ferida não curada, de um trauma, de um processo anterior que não foi devidamente armazenado como experiência na malha energética da pessoa. Então, em vez dela reagir automaticamente, que é o cérebro limpo, né, que está fazendo aquele processo automático, você vai ter uma redução desse processo automático. Não é que você não vá mais reagir, você vai reagir, mas de uma maneira que seja mais apropriada para a sua etapa de vida. Você não vai ter a reação para depois se arrepender, ok? Porque o nosso processo de autodefesa, ele é instintivo, ele é automático. E para quebrar esse processo automático, só trabalhando nos traumas, só trabalhando nos bloqueios energéticos gerados pelos traumas. Podem ser em vários níveis, né? Esse aqui eu vou falar a respeito. Como a EFT encara o trauma, né? Mas a questão toda é, para vocês terem uma primeira ideia, é que reduzir a reação automática te faz ter menos arrependimentos depois e te dá maior confiança nas coisas que você vai ter. Você vai ser mais assertivo nos seus processos, nas suas vivências, nas suas experimentações e desenvolvimento de sabedoria. É uma técnica que te dá autonomia, te dá segurança, porque tu pode te aplicar em qualquer momento, qualquer horário, quando você quiser, a hora que você quiser. E aí você consegue ter as bagagens que deseja limpas em qualquer momento que for necessário. Não vai precisar, o especialista está disponível, claro que é muito melhor fazer o atendimento por um especialista, mas na emergência às vezes o especialista não está disponível. Então você tem condições de se auto-aplicar e ter seu auto-alívio. Foi o que aconteceu comigo quando eu tive o problema da bursite, que se intensificou muito. Isso fez com que eu buscasse a técnica como forma de alívio imediato, já que eu estava em São Paulo sozinha, num evento. Bateu aquela situação, e agora? Que médico eu vou buscar para aliviar essa dor, que está muito horrível, né? Então, a vida lhe trata, vai acabar lhe tratando diferente porque você se vê de forma diferente. Então, o processo de espelhamento, o processo da vida te tratando como você se trata, começa a ser diferente. Você começa a perceber isso, tá? De uma maneira mais ou menos explícita. Okay? Muitas pessoas olham para você, né? Uma das reações das pessoas é olhar para você e achar que tem algo diferente em você. Fica olhando. Isso pode acontecer algumas vezes. E o ponto que eu acho incrível para dar maior paz interior, que é gerada através da aplicação, é um dos bônus da EFT, quando aplicada
não só de forma pontual, ou seja, por evento, mas de forma consistente, ou seja, aplicação diária, reduz o julgamento destrutivo de si e dos outros. O que é um julgamento que eu considero destrutivo? É aquele julgamento que te deixa parado, que não te leva para lugar nenhum, ok? Fazendo com que tu te sinta, às vezes, menos, que tu te culpe, tá? E que não te leve a uma ação que mude teus resultados. É isso que é um julgamento destrutivo. E claro, tu julga assim, tu te julga, você vai julgar isso, vai julgar outras pessoas direto ou indiretamente com o mesmo olhar, né? O mesmo ponto de vista. Não é que a gente não vai ter mais a questão do certo e errado. Então vamos sair de novo da questão extremista. A mente é bem extremista, né? Então, saindo da questão extremista, como é que eu posso olhar o julgamento? Claro que sempre vai existir um momento de escolha. Eu posso dobrar a rua 1 ou dobrar na rua 2, ok? Sempre vai existir um julgamento, sempre vai existir uma escolha, tá? Sempre vão existir opções e escolhas. Mas o que eu considero um julgamento destrutivo é aquele que te deixa parado, que te bota para baixo, que não te faz agir, tá? Muitas vezes você quer agir e não consegue, porque só enxerga aquele processo, só enxerga aquela culpa, só enxerga o evento traumático. E muitas vezes, para você não ver o evento traumático, parte de você bloqueia o evento traumático, né? Fazendo com que você se dissocie do que aconteceu. Isso foi bem claro no tratamento que eu fiz com uma cliente minha. Ela tinha um trauma, ter passado uma noite inteira fora de casa, porque não tinha ninguém em casa para abrir a porta. E ela ficou, a partir dali, quando ela olhava para a cena, ela não era a pessoa na cena, ela tinha uma visão dissociada dela mesma, ou seja, ela se via na cena. Então ela se via na idade que tinha na época, e essa idade que ela tinha na época não era a idade atual, ou seja, ela não estava dentro da cena. Para não lembrar do evento, ela se separou do evento. Então, assim, o que acontece, assim, é um dos mecanismos do trauma, né? É tu te dissociar para não sofrer, mas uma parte tua ficar presa no que aconteceu, né? Esperando que se tome alguma atitude de mudança, para ter um resultado diferente, para que se possa ir realmente para uma outra etapa com todas as partes suas, né? Bom, nos relacionamentos, quais são as formas de desconforto que aparecem e que a EFT pode trabalhar de forma sistemática? Através das expectativas e crenças limitantes, né? A crença limitante é a crença que limita, ou seja, só vê por aquele ponto de vista. É uma frase, uma sentença que a gente acredita que é verdadeira. Okay? Quando alguém diz assim, aquela fulana é loira, e o outro diz que a fulana é morena, tem as crenças sobre o que é ser loiro e o que é ser moreno para cada uma delas. É limitante quando impede a pessoa de ir avante. É limitante quando gera algum nível de desconforto. O nível de desconforto são sentimentos desagradáveis. Ou pode ser algum evento no físico. Vocês já viram assim que às vezes a gente está muito tenso, a musculatura dos ombros se enrijece, às vezes até o pescoço. Ok? Então, desconforto. O evento é considerado uma bagagem a ser trabalhada pela EFT quando existe uma crença limitante ou uma expectativa que gera uma vibração, um sentimento desagradável, medo, culpa, raiva, ressentimento, injustiças, né? A pessoa tem tristeza, tem mágoa, okay? Qualquer tipo de sentimento, medo que aconteça de novo, medo de ser magoado de novo, okay? Desconfortos físicos. Eu falei para vocês, quando pensa naquela cena, vem um aperto no estômago, pode existir ou não, né? Então, pode existir todos esses eventos juntos ou eles em separado, um só ou mais de um.
vai depender de cada pessoa, ok? Esses desconfortos pode-se ter uma bagagem em traumas ou eventos que feriram, ok? Que para a gente se proteger, a gente faz os votos negativos. Bom, o voto negativo é nada mais é que uma aglutinação de energia para impedir que a gente se exponha àquele evento traumático de novo. Okay? Os votos são considerados negativos quando acabam criando um sistema repulsor das vibrações que a gente tem livre acesso, teria livre acesso agora, né? Mas como foi um sistema que foi criado para a defesa, a gente não percebe, só ativando, só rastreando de uma maneira muito específica. Okay? E o último ponto, tá? Que não menos importante, é a aversão às pessoas ou comportamentos. Certo? Então, muitas vezes, a gente foge daquele comportamento, né? Onde está a sua energia é o que você atrai. Vamos dizer o exemplo, eu detesto gente controladora. Aí você atrai alguém que te controla ou tuas situações saem de controle. Então, o que é uma bagagem emocional desconfortável? Eu já comentei, mas aqui eu vou fazer um resumo. É tudo que a gente não entendeu dos relacionamentos anteriores com o processo de experiência. Ah, mas doeu, machucou, porque não houve esse entendimento. Ah, mas o fulano disse coisas rudes. Mas será que não está na minha vibração isso que provocou que o outro agisse dessa maneira? E a outra questão é, eu me senti desconfortável com o que a pessoa me disse e me fez? Tem algo para ser trabalhado, ok? Porque parte da gente traz aquele passado para o momento presente, seja na forma de cena, seja na forma de desconforto físico ou emocional, okay? Seja na forma de todos os tipos de sentimentos, ok? Como na forma de criação dos votos que repelem os eventos. Tem a situação de duas alunas minhas, estavam em sala de aula, uma triste e a outra consolando. Quando eu cheguei perto, a que estava consolando a que estava triste, olhou para mim nos meus olhos e disse assim, diretamente, é por isso que eu não quero me relacionar. Nesse momento, ela fez um voto de não se relacionar. Se era para sofrer, como a amiga dela estava sofrendo, ela preferia não se relacionar. E eu disse na hora, eu disse para ela, não fala assim, porque tu vai repelir todos os momentos bons da tua vida. Não sei se a menina entendeu ou não, que ela não conhece o conceito de voto, mas o que eu posso dizer é que naquele momento ela estipulou um voto, porque o rosto dela era de muito sofrimento, porque a amiga estava sofrendo. Então ela se traumatizou pelo processo de trauma da amiga. E aí, quando vamos para o próximo relacionamento, nós levamos tudo isso junto. Vocês estão vendo ali as pessoas com mochilas. As definições de vírus foram atualizadas. As mochilas, elas significam o quê? Bagagens emocionais. Se vocês observarem um pouco mais, a gente carrega a mochila nas costas, né? Isso tem uma simbologia. A simbologia da gente não ver o que está carregando. Porque olhar para esses eventos pode causar dor, pode nos relembrar de coisas que nós não queremos relembrar, de pessoas que nós, às vezes, por não termos entendido os eventos, nós queremos que elas fiquem no passado, num ponto que a gente não consiga ver. Okay? Tem pessoas que carregam mochila na frente. E a intenção é ver o que você está carregando, que aquilo fique sob segurança. Agora, o jeito normal de carregar a mochila, é prático botar a mochila para as costas? Claro que você pode caminhar, você pode subir lomba, você pode fazer o que você tem que fazer. Só que você não vê o que está carregando.
Tá? Então, a questão da escolha dessa imagem tem esse propósito. Então, você leva para o próximo relacionamento o relacionamento anterior, tanto os curados como os não curados. Okay? Um relacionamento não curado é que existe todo um conjunto de desconfortos. Okay? Então,